esse é o nosso momento bíblico. E eu vou ler para vocês aqui, uma mensagem do apóstolo Paulo de fé, amor e esperança, que é o que a gente precisa para essa virada do ano. Firmar a nossa fé, firmar o amor, firmar a esperança no coração. Então, eu vou ler para vocês aqui, a partir do capítulo 2. O comportamento do agente de pastoral. Irmãos, vocês nos acolheram e bem sabem que não foi em vão, apesar de maltratados e insultados em Filipos. Como sabem, encontramos em nosso Deus a coragem de anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a forte oposição. É que a nossa pregação não nasce do erro, nem de segundas intenções, nem de esperteza. Pelo contrário, Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, e assim o pregamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que sonda os nossos corações. Como vocês sabem, nós nunca usamos de bajulações, nem fomos levados por motivos interesseiros. Deus é testemunha. Nem estávamos à procura de elogio dos homens, seja de vocês, seja de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos recorrer à nossa autoridade. Ao contrário, tratamos vocês com bondade, qual mãe aquecendo os filhos que amamenta. Queríamos tanto bem a vocês que estávamos prontos a dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, de tanto que gostávamos de vocês. Irmãos, vocês ainda se lembram dos nossos trabalhos e fadigas. Pregamos o Evangelho a vocês, trabalhando de noite e de dia, a fim de não sermos de peso para ninguém. Vocês são testemunhas, e o próprio Deus também, de como foi santo, justo e irrepreensível o nosso comportamento em relação a vocês que acreditam. Vocês sabem muito bem que tratamos a cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Nós exortamos, encorajamos e admoestamos vocês a fim de modo digno de Deus, que os chama para o seu reino e glória. A autenticidade da comunidade cristã. O motivo do nosso contínuo agradecimento a Deus é este. Quando ouviram a palavra de Deus que anunciamos, vocês a acolheram, não como palavra humana, mas como ela realmente é, como palavra de Deus, que age com eficácia em vocês que acreditam. Irmãos, vocês imitaram as igrejas de Deus que estão na Judéia, as igrejas de Jesus Cristo, pois vocês sofreram da parte de seus compatriotas, assim como também elas sofreram por causa dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora nos perseguem. Desagradam a Deus e são inimigos de todo mundo. Eles querem impedir-nos de pregar a salvação aos pagãos. E com isso vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados, até que a ira de Deus acabe por cair sobre eles. Glória e alegria do agente de pastoral. Irmãos, já faz algum tempo que estamos separados de vocês, longe dos olhos, mas não do coração, e por isso temos o mais vivo e ardente desejo de tornar a vê-los. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, mais de uma vez quis fazer isso. Satanás, porém, nos impediu. De fato, quem, senão vocês, será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa diante de nosso Senhor Jesus no dia de sua vinda? Sim,
nossa glória e alegria são vocês. Evangelização é tarefa contínua. Assim, não podendo mais aguentar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos a vocês Timóteo, nosso irmão e colaborador na pregação do Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e encorajá-los na fé, para que ninguém fique abalado com as presentes tribulações. Vocês bem sabem que este é o nosso destino. Quando estávamos com vocês, prevenimos que havíamos de sofrer tribulações. Foi o que aconteceu, como vocês sabem. E por isso que, não podendo mais suportar, mandei pedir informações sobre a fé que vocês têm. Eu temia que o tentador os tivesse seduzido e o nosso trabalho acabasse em nada. Agora Timóteo acaba de chegar da visita que fez a vocês, trazendo boas notícias sobre a fé e o amor de vocês. Ele disse que vocês sempre se lembram de nós com afeto e que desejam rever-nos como também nós gostaríamos de vê-los. Assim, irmãos, a fé que vocês têm é um consolo para nós em meio a todas as nossas angústias e tribulações. Agora já nos sentimos reanimados, pois sabemos que vocês estão firmes no Senhor. Como poderíamos agradecer a Deus por causa de vocês, pela alegria que nos deram diante de nosso Deus? Noite e dia rezamos com insistência, para que possamos revê-los, a fim de completar o que ainda está faltando, a fé que vocês têm. A vivência do amor. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, dirija o nosso caminho até vocês. Que o Senhor os faça crescer e aumentar o amor mútuo e para com todos, assim como é o nosso amor para com vocês, a fim de que o coração de vocês permaneça firme e irrepreensível na santidade diante de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Lindo, né, irmãos? Então, em verdade, né, isso aqui eu estou lendo hoje, justamente, né, para vocês entenderem hoje o quanto para nós é relativamente aqui no Ocidente, na égide cristã das igrejas, a gente seguir Jesus. O quanto foi difícil para os apóstolos que deram a sua vida, né? Todos, menos o João Evangelista, foram mártires, deram a vida para poder pregar a palavra de Deus. Então eu quero que vocês reflitam e vejam a convicção, a certeza que eles tinham. Porque ninguém dá a vida sem saber o que está fazendo, sem estar convicto. Então, eles viram as pessoas que acompanharam Jesus, menos o Paulo, porque ele não chegou a acompanhar Jesus em vida aqui. Mas eles viram Jesus fazendo os milagres, eles viram o poder de Jesus, eles viram a transformação daqueles que acreditavam em Jesus. E eles não tinham nenhuma dúvida e enfrentavam o que ele chama de tribulações, eram violentas perseguições. O Paulo apanhou várias vezes. Então, mesmo apanhando, mesmo sendo maltratado, ninguém calava eles. Ninguém calava a esperança que Deus está trazendo para nós. Então, hoje, para nós, é muito mais fácil. Está aqui o Evangelho, estão aqui as igrejas cristãs, tem muitas, e a pessoa que quiser realmente seguir a Jesus, seguir a Deus, ela deve procurar a sua comunidade, aquela que lhe agrade, para que ela possa exercer a sua fé
de maneira real, verdadeira, convicta. Porque isso tudo é extremamente importante. É a nossa vida em jogo. A nossa vida aqui nesse mundo é provisória e passa. E depois vem o mundo espiritual, que é eterno. E a casa que nós vamos morar lá no mundo espiritual, nós construímos agora aqui, enquanto estamos vivos aqui na Terra. Então, de acordo com as nossas obras, com a nossa fé, a gente constrói o lugar onde vai morar. E se a gente construir realmente com Jesus, é impressionante o lar que teremos para morar. Agora, se nós não estivermos com Jesus e tivermos dado apenas ouvidos às nossas vontades, que é o teste, não estamos aqui de graça. Todas as vontades que Deus colocou em nós são um teste para ver se você faz a tua vontade ou a dele. E a gente pode realizar muitas vontades nossas que estão alinhadas com ele. Agora, as que não estiverem alinhadas com Deus, você roda no teste. E se você ser reprovado no teste, você não vai poder compartilhar do reino e da glória de Deus. Então, não é fácil, tem que perseverar, tem que procurar manter viva a palavra, o amor, O Paulo estava preocupado porque ele fundou a igreja e foi fundar mais outra e depois mais outras. Ele fundou muitas igrejas. Então ele não tinha tempo, porque era longe e não tinha transporte como tem hoje. Então, para ele poder ir a um lugar era difícil. E aí não tinha também a internet, a comunicação como tem hoje. Para saber notícia, tinha que vir uma carta ou alguém viesse de lá. Então, assim, quando ele soube que estava tudo bem, ele ficou feliz. Deu glória a Deus, ficou alegre, porque viu o resultado da fé das pessoas. Então, assim, somos nós aqui. Também ficamos alegres com a fé de vocês. Obrigado a todos que estão presentes. Que Deus, Jesus, tenha piedade e abençoe cada um. E que mantenha firme o Espírito da Luz, o Espírito Santo de Jesus, no coração de cada um de vocês. Amém. Amém.